Oi, gente! Seja bem-vindo. Eu sou Fabiana Bertotti, eu sou jornalista e escritora. Esse é o meu canal onde a gente fala de desenvolvimento, onde a gente fala de espiritualidade, de ter uma vida mais leve e de livros, de muitos livros. Aliás, para quem está aqui há muito mais tempo, se você é essa pessoa, deixa aqui nos comentários que eu já quero saber. Lá atrás, nos primórdios do canal, 10, 12 anos atrás, a gente tinha o Dicas da Fabi. Quem se lembra disso? Nessa época, eu dava muitas dicas de leitura, tantos livros de história, biografia, desenvolvimento pessoal. E por um tempo eu fiz e depois eu parei de fazer, porque eu pensei, não sei se as pessoas têm tanto interesse assim, davam muito menos views do que quando falava de temáticas assim variadas, e eu acabei deixando de fazer, o que foi um tremendo erro. Lá atrás não existiam os youtubers, os booktubers, os booktalks, não existia isso, né? Hoje eu acho muito legal que as pessoas se profissionalizaram, existem canais gigantes que só falam sobre livros, sobre literatura, ou livros de desenvolvimento pessoal, enfim. Mas, como alguém que gosta da escrita, que ensina a escrita, aliás, se você quer aprender a escrever bem, em breve teremos de volta os cursos de escrita da Universidade da Escrita. Então, se você já está interessado, já fique atento, que em breve a gente volta com os cursos de escrita. E eu entendo que a leitura ela é fundamental, ela é base, ela é esteio, ela é alicerce, né, dessa ocupação. Só que mais do que isso, a leitura, ela te ajuda a viver vidas que você nunca vai poder viver. Então você ganha experiência, você ganha bagagem de uma forma que você não teria como viver, sabe? Eu comecei no início do ano, quem me acompanha no Instagram, se você ainda não acompanha, bota aqui embaixo, aqui tem o link do Instagram. Eu falei que eu ia reler os clássicos, né, que eu li ali por volta dos 20 anos. Aliás, vocês vão notar que a luz está diferente da próxima parte do vídeo, porque essa parte está sendo gravada de novo. Maravilhosa, porque eu perdi a outra parte. Mas é isso, só para dar uma explicação do porquê que a luz vai estar diferente. Mas eu me propus a ler clássicos. Muitos clássicos da literatura eu li na faixa dos 20 anos, tá? Faz algum tempo, né, gente? E eu já não sou mais aquela pessoa, né? Ninguém pisa no rio duas vezes, né? Porque ou você mudou, o rio já não é mais aquele no qual você pisou. Então eu acho que algumas obras clássicas da literatura, que foram escritas há 100, 200, 400 anos, elas precisam ser revisitadas de tempos em tempos, porque o clássico, ele não é clássico à toa. Ele tem essa alcunha porque ele perpassa o tempo, perpassa o lugar com as mesmas questões. Então existem histórias que foram escritas no Japão medieval, cujo argumento, cujo enredo, cujo drama ainda é uma coisa atual. Na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem muita dessa literatura antiga que conversa com a gente ainda hoje, sabe? Então são dramas, são conflitos, são necessidades que continuam em voga. E eles passaram pelo critério do tempo. Então eu me propus a reler alguns livros e eu comecei o ano com 3 calhamaços mesmo. Eu queria que você não perdesse, que você perdesse, aliás, o medo do calhamaço. Por quê? Porque quando a gente olha para livros muito grossos, vou mostrar alguns aqui, ó. Ai, vamos tomar por calhamaço livros acima de 600 páginas, tá? Vamos botar aí que até 500, 600 páginas não são calhamaços, mas quando a gente olha para livros desse tamanho, bate um medinho assim, será que eu vou dar conta de ler? É muito grande, porque a gente vive nesse tempo do imediatismo, do fazer tudo muito rápido, de engolir tudo com muita pressa, de não mastigar as coisas. Então você olha para uma obra dessa, você não vai ler numa semana, muito provavelmente. Esses livros aqui foram leituras mensais. Eu tenho as minhas leituras semanais, técnicas de trabalho, eu tenho um clube do livro, que é mais voltado para literatura cristã, mas esses livros fazem parte do meu arcabouço pessoal, assim, sabe? Então, primeiro, eu queria te contar um pouquinho sobre cada um deles, para que você se interesse pela história e que você não tenha medo, tá? Enfim, foram essas três obras. Vou mostrar aqui para vocês. Temos Tolstói, temos Thomas Mann e temos Dom Quixote. Eu comecei o ano com Dom Quixote. Eu aproveitei, inclusive, para comprar algumas edições novas. Essas aqui não, mas essa daqui sim, que eu tinha aquela antiguinha, com aquele papel todo amarelado. E eu vi que, eu acho que foi a Nova Fronteira, né, que lançou uma edição linda, com box, com as ilustrações do Gustave Doré. E eu queria muito, eu falei, já que eu vou reler, vou comprar também. Gente, porque eu sou essa pessoa, né, que quer livro com... É tão bonita essa capa dura aqui deles, é muito bonito. Vamos falar um pouquinho de Dom Quixote. Essa é uma obra-prima, é considerada, assim, a obra que marca
a literatura moderna, tá? O primeiro livro foi escrito em 1605, que foi publicado, e o segundo livro foi só 10 anos depois. Miguel de Cervantes, ele é tão importante para a literatura espanhola que a gente chega a falar da língua espanhola como a língua de Cervantes. É um marco. E é uma obra que marca um período dourado, um período de grandes expansões, é o século do ouro, chamado na Espanha, um período de grande festividade, de grande incentivo à literatura, às artes. E nessa obra, Cervantes faz uma coisa que até então não era comum de se fazer, né? Ele começa uma narrativa em prosa que você tem ali uma literatura moderna marcada com um pouco de realismo, com pensamento, com os devaneios psicológicos dos personagens, com uma complexidade narrativa que até então não era comum na literatura. Estamos falando de século XVII, minha gente. No primeiro livro, a gente é apresentado ali para o Dom Quixote, que é um fidalgo já velho, que era muito amante da cavalaria, dos contos de cavalaria. E por si só, esse enredo, ele já é uma crítica social, né, marcada por essa fuga da realidade que se devia à leitura exacerbada desses contos de cavalaria. Então Cervantes, ele critica o quanto que esses leitores fogem da realidade, buscando a fantasia, a desconexão. O personagem principal, ele é muito carismático, e a maneira detalhista como Miguel de Cervantes detalha, descreve o ambiente, descreve os personagens, a caracterização, faz com que a gente fique próximo dele, né? A figura fraca, né? A fraca figura, como eles descrevem. Ele resolve ali na sua meia-idade que ele era um cavaleiro. E as pessoas ao seu redor percebem que ele está tendo alucinações, que ele não está vivendo a realidade. Ele resolve sair de cavalo. Ele chama o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que está ali tentando, né, ajudar o seu senhor, que é um nobre, tentando mostrar para ele que, olha, nem tudo é de fato como você está pensando, tentando chamar ele para a realidade, mas ele não aceita muito. Ele cria na sua cabeça uma donzela imaginária, Dulcinea, que não existe, mas é cunhada no seu grande amor da infância, ao mesmo tempo que tem os atributos e as virtudes do que se considera uma boa donzela naquele período. Essa obra, ela acaba explorando muito essa questão, essa dualidade da vida e da morte, da realidade e da ficção, essa dualidade entre delírio e realidade, o quanto que a gente busca essa fuga da realidade, ancorando as nossas ações em sonhos que para outras pessoas parecem apenas loucura. A gente tem uma crítica social forte, porque esse período aqui está marcando um declínio da nobreza, né? A gente tem uma forte relação aí das grandes cidades com o campo, e o Miguel de Cervantes explora isso de forma bastante irônica. Aliás, eu acho que ironia e humor certamente são o que marcam, o que deixa Dom Quixote um livro tão primoroso. A gente está falando de uma obra que tem 400 anos, gente, 400 anos. Esse homenzinho, ele vai atrás de lutar contra os seus inimigos imaginários, e muitos dos seus amigos ficam tentando fazê-lo voltar à razão, inventando dramas ali para ele, e ele luta, e depois ele volta triste, e ele apanha muito, porque ele se mete em várias confusões, ele é engraçado. O Sancho Panza tenta fazer ele voltar à razão, e ao mesmo tempo protegê-lo, né, da sua própria loucura. Todo mundo conhece a história clássica dele lutando com os moinhos de vento, enquanto as pessoas estão pensando que ele está claramente louco, ele está vivendo uma aventura e que deixa a vida dele muito cheia de sentido. É uma obra muito importante para a literatura mundial, porque a gente vê nela, principalmente na segunda parte do livro, porque ele fez um sucesso enorme na Europa toda, e a gente vê na segunda parte, que foi publicada 10 anos depois, o Cervantes fazendo uma coisa que era muito novo naquele período, que é justamente essa meta-análise, vamos dizer assim. A gente tem o texto sendo revisitado pelo próprio texto. A gente tem a ficção sendo analisada na própria ficção. E é uma coisa muito moderna isso, né? No segundo livro, você tem ele lidando com a fama que ele teve, que na verdade é o relato do primeiro livro, do primeiro volume da obra. É uma linguagem rica, você tem ali os elementos do espanhol arcaico com a literatura de cavalaria, que era muito comum, estava muito em voga. E o que é essa literatura de cavalaria? Era justamente aquela literatura coloquial, direta, mais popular, sabe? Que era o que todo mundo queria ler e que qualquer pessoa podia ler, você não precisava ser tão
culto, né, tão letrado para conseguir entender. Tem uma coisa forte que eu acho em Don Quixote, que é essa crítica ao heroísmo, sabe? Aquele herói sem falhas, aquele herói que é melhor do que todas as outras pessoas ao seu redor, aquele que tem altos e nobres objetivos e como se fosse um semideus. A gente vê um Don Quixote aqui, esse homem que, na verdade, a gente até questiona se ele realmente é louco, ou se loucas são as pessoas que não vão atrás dos seus objetivos, se loucas são as pessoas que não sonham de verdade, que não tentam, pelo menos um pouco, sair do marasmo das suas próprias vidas para tentar viver algo melhor do que a sua vidinha cotidiana, sem nenhum desconforto, sem nenhum desafio. A gente tem uma literatura extremamente moderna para o período em que foi escrita, que virou referência, que virou peça, que virou filme, que virou teve várias releituras, mas que nos convida à reflexão do que são de fato os valores morais que valem a pena ser mantidos, do que é uma amizade verdadeira, de qual é o limite entre a sanidade e a loucura. O que de fato é a loucura? Essa foi a minha obra de janeiro. Eu gastei um mês nela, e por isso que eu tô te falando, não espere ler calhamaços rapidamente, você vai se frustrar, você vai desanimar, né? O próximo calhamaço também é um mês de leitura aplicadinha ali. Mas é aquele tipo de livro que você precisa ler, porque eles falam de coisas que são nobres demais, que não são esses best-sellers, embora eles sejam best-seller, viu? Essa obra, geralmente nas listas de mais vendidos do mundo, de obras mais vendidas, está sempre entre segundo, terceiro lugar, até hoje, 400 anos depois. Então só por isso eu acho que você já devia dar uma chance. Vamos para a próxima. Vamos lá, Montanha Mágica, do Thomas Mann. Também é um catatauzinho, né? Ele tem aí acho que umas 800 páginas, eu acho, por aí. Umas 800 páginas, 820, 840 páginas. Ele foi escrito entre 1912 e 1924, então a gente tá aí na Primeira Guerra Mundial, aquele pedaço ali entre a Primeira Guerra Mundial e aquele leve hiato na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Thomas Mann, ele é considerado assim um dos grandes autores do século XX e fez como quase ninguém uma grande exploração da psique humana, do declínio da burguesia e da hipocrisia com que a gente lida com as nossas ideologias. O enredo basicamente é um estudante de engenharia naval, um jovem aristocrata, o Hans Castorp, que ele vai visitar nos Alpes suíços, num sanatório de altíssimo nível, o seu primo Joaquim. E ele, né, a princípio, chega lá para visitar o primo que em tese está doente, está com tuberculose, e ele descobre que, na verdade, ele também precisava ficar ali porque ele não está totalmente são. O sanatório Berghof, que fica no alto da montanha, é um microcosmo, vamos dizer assim, onde habitam as ideologias, as ideias filosóficas que permeavam a Europa naquele início do século XX. A gente tem alguns personagens principais. Um é o Hans Castorp, que simboliza essa passagem, essa busca de sentido na vida e a passagem da juventude para a maturidade. A gente tem o Joachim Zinsen, acho que é assim, Zinsen. Gente, se você já leu esse livro e sabe como pronuncia em alemão, deixa aqui embaixo para mim, porque eu não sei. O Joachim, ele tem esse perfil mais austero, cuja rigidez militar contrasta com aquele ambiente não só doente, mas também hedonista que a gente vê no sanatório. Lembrando que é um sanatório assim pra gente muito rica, né? Aí a gente tem o Settembrini, que é um italiano, que representa o iluminismo, a razão, o liberalismo. E em oposição a ele, a gente tem o Nafta, que acaba se contrapondo, é um jesuíta que tem uma representação meio nihilista da vida. Que era uma ideia bastante permanente naqueles dias. Na obra, a gente tem discussões acaloradas sobre a relação do tempo, a permanência, a imanência, o corpo, o espírito, a razão, a filosofia, a morte, a doença. Para mim, uma das coisas que chama bastante atenção, porque é uma obra bem extensa, é a relação deles com o tempo. O tempo no sanatório. Eu acho que a maneira como Hans via a estagnação do tempo na Europa naquele período. A morte é o tempo todo discutida, tanto em termos clínicos, quanto em termos metafísicos, filosóficos. E a doença, a tuberculose, é quase que uma maneira dele descrever a decadência da Europa naquele período. A montanha é um símbolo também. É um símbolo de isolamento, um lugar onde a gente pode se suspender para pensar em questões
que fazem a gente se transformar. No caso, a transformação é do Hans Castorp. Aqui, esse eu acho que é um dos livros onde eu mais aprendi como escritora, como que a descrição, o processo descritivo pode fazer você realmente entrar naquele espaço. Sem falar que essa é uma obra densa, detalhada e com diálogos profundos entre os personagens. A Montanha Mágica pode ser considerada uma daquelas obras que refletem o seu tempo. É um romance de ideias, com discussões acaloradas sobre o que se passava na cabeça das pessoas naquele tempo. Humanismo, niilismo e o racionalismo europeu. Se fosse categorizar, ele seria o quê? Um romance de informação. Certamente essa foi uma das obras que me influenciou como escritora desde a primeira vez que eu a li. A minha edição é uma versão antiga, não sei se existe já uma versão mais nova. Lá vai a louca comprar uma versão mais nova, né? Não precisa, mas enfim. Porque essa é uma das obras mais importantes do modernismo literário. A sua profundidade intelectual e a sua análise do tempo, ela é quase um material histórico. A maneira como ele fala da neve, da permanência, da rotina da alimentação, e no final das contas, de quem é mesmo doente ou não, de quem se entrega aos prazeres ou de quem atende às suas obrigações. Definitivamente, você precisa encarar esse calhamaço. Quem estava no Instagram comigo em março acompanhou algumas das reflexões que eu tirei do Ana Karenina de Tolstói. Gente, eu sou apaixonada por Tolstói. Eu acho ele um homem bem vida louca. O cara foi embora de casa com 80 anos, deu um sumiço, falou, não quero mais essa vida, não, vou embora, vou pegar meus R$2, vou embora. Mentira, ele era podre de rico para os tempos. E embora eu tenha uma paixão recolhida por Dostoiévski, por vários motivos, se você quiser, eu faço um vídeo só sobre Dostoiévski, suas obras, seu tempo, suas lutas. Eu admiro demais que uma pessoa que viveu nas condições que ele viveu, tanto de saúde como limitações financeiras, ele tenha tido tanta energia para escrever de obras. Ele tenha tido energia, ele tenha tido disposição mental e física para fazer grandes obras, que eu considero assim as grandes obras da literatura mundial. Se você gosta desse assunto, já deixa aqui embaixo, já me deixa saber se você gostaria de um vídeo assim que eu faço. Bom, você já sabe do que se trata esse livro, né? A gente tem a personagem principal, a Ana, que ela luta, ela tá numa angústia, porque ela vive num casamento infeliz e ela tenta fugir disso, viver a grande paixão, e o que a gente tem uma espiral de desastres. A gente tem uma exploração que Tolstói faz da vida russa naquele período do século XIX, o contraste da cidade, das experiências da aristocracia com a vida no campo. O mundo que Tolstói descreve aqui, ele é palpável, ele é autêntico, e essa obra seria um exemplar clássico do realismo literário. A gente tem um amor nas suas mais diferentes formas. Aquele destrutivo e apaixonado da Ana e do Vronsky, aquele espiritual comprometido da Kitty e do Levin, aquele resignado e pragmático do Karenin. Mas pra mim, eu acho que o que marcou muito quando eu li isso aqui, eu devia, sei lá, ter uns 25, 26 anos, eu não tinha muito tempo de casada, mas ficou muito emblemático o efeito do adultério sobre as relações familiares e sociais. Não só para aquele que trai ou para aquele que foi traído, mas para todo o envolto familiar. Não tem como você ler Ana Karenina e pensar que tá tudo bem trair. O conflito central do livro, sem dúvida, é aquela luta da Ana para as suas necessidades emocionais, individuais, íntimas, em contraste com a pressão social para adequação às normas, ao status quo. É essa a linha que perpassa o livro. Tolstói fala muito da decadência e da vida urbana como decadente, em contraste com a pureza, com a simplicidade e é meio idealizada a ideia dele de campo. Ao mesmo tempo, ele questiona um casamento sem amor. Afinal, vale a pena um casamento só pela conveniência? Ana e Karenin deveriam ficar juntos só porque é o que se espera deles? Dá pra ser feliz num casamento assim? E o que é de fato felicidade? Como ele tem aqui um narrador onisciente, você tem acesso aos pensamentos e sentimentos mais íntimos de cada personagem. Isso faz com que a gente tenha uma conexão enorme com a obra, mesmo ela já tendo mais de 100 anos. Sem dúvida, foi muito marcante, porque a gente está falando do século XX, onde as mulheres não tinham a liberdade, o papel, a influência que tem hoje. Então, a Ana, ela foi uma voz feminina de muita relevância para a literatura naquele período. Essa obra já foi adaptada e recontada centenas de vezes, já foi feita, sei lá, peças, filmes, outras versões infantis. É uma tragédia clássica, né, no termo mais
intrínseco do que é uma tragédia, onde a gente tem consequências trágicas para uma ação trágica. Gente, todo mundo sabe como é que é o fim desse livro, né? Ou será que se eu contar, vocês vão dizer que é spoiler? A simbologia do trem, do relógio, do tempo, da vida, das estações, é uma maneira bastante lúdica que ele encontra de mostrar como a nossa vida perpassa as barreiras do tempo e do espaço. Bom, no fim, Ana Karenina é justamente aquela obra que reflete sobre a natureza humana, sobre os nossos limites, sobre as nossas audácias, sobre a nossa busca por sentido e por autossatisfação. E como nós estamos todos muito aptos a julgar. A minha ideia é fazer você ter vontade de ler clássicos como esses e não nunca ficar com medo, só porque o livro é um calhamaço, mas que vale a pena. Principalmente se você não tiver pressa. A ideia não é que você leia isso aqui numa sentada, é que você se delicie com a leitura, com o estilo de escrita desses autores geniais, que você ganhe conhecimento e você viva outras vidas possíveis com a literatura. A gente não vai conseguir ler todos os livros do mundo, do mesmo jeito que a gente não vai conseguir viver todas as possibilidades que existem de existência. A literatura, principalmente os clássicos, são uma maneira de você ter outras experiências de vida, de você ter outros conhecimentos pelos quais você não vai passar de verdade, mas que você pode vivenciar pela vida desses personagens. Não é que eu esteja dizendo para você não ler esses romances baratos que tem por aí, esses best-sellers. Não é isso, mas é um pouco isso. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre esses romances da moda. O que eu acho deles, quais que eu já li. Acho que vocês vão ficar surpresos com o tanto que eu já li. Mas daí eu posso fazer um ranking, né, do melhor ao pior. Você já sabe, né? Precisa engajar. Deixa aí seu comentário por qual deles você mais se interessou, qual deles você já leu ou já pensou em ler, e se eu conseguir te motivar para ler algum. Se você gosta de vídeos deste formato, deixa também o seu comentário aqui que eu vou adorar saber. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!